Olá, muito boa tarde, meus queridos. Fiquei tanto tempo sem aparecer e sem gravar vídeos, agora é com fartura. Vim aqui com dois propósitos hoje, fazer uma pausazinha entre as mesas radiónicas que, graças a Deus, têm estado a fluir muito bem. Sou-vos muito grata por isso. Pela confiança que têm no meu trabalho, pelo carinho que têm por mim, por todas as mensagens que me enviam. Quero-vos agradecer muito, porque se não fossem vocês também não fazia muito sentido eu estar aqui. Ora então, propósito número 1 de eu vir aqui hoje, num sábado à tarde, e isto porque eu continuo a receber mensagens relativas às cartas do domingo anterior, e assim, antes que chegue o próximo domingo, que é já amanhã, faço já aqui umas advertências, digamos assim. Então, para as pessoas que escolhem as cartas depois no domingo a seguir ou nos dias a seguir, para mim está tudo certo, mas eu quero é que tenham atenção, porque as respostas das cartas são logo colocadas no mesmo domingo, ou seja, eu coloco as cartas de escolha por volta das 10h30, mais ou menos, entre as 10h30 e as 11h, e depois coloco as respostas no próprio dia por volta das 6h, mais ou menos. Portanto, se as pessoas quiserem ou só virem as cartas para escolha durante o resto da semana, está tudo certo, podem escolher na mesma, mas tenham atenção que as respostas das cartas já lá estão. Porque às vezes as pessoas mandam-me mensagem, não sei o quê, pões as cartas e depois não pões as respostas e mais não sei o quê. Eu ponho sempre as respostas, sempre no mesmo dia, a não sei que algum dia me aconteça alguma coisa, que também não estamos livres disso, mas eu normalmente ponho sempre as cartas de manhã e as respostas à tarde. Pronto. Então, relativamente às cartas de domingo, eu vou explicar qual é que é a minha intenção. Vocês fazem sempre como sentirem, como acham que deve ser, mas a minha intenção é, eu coloco normalmente 8 cartas e essas cartas, o objetivo dessas cartas é vocês tirarem uma ou duas mensagens para a vossa semana a seguir. Ou seja, não é a intenção fazerem perguntas às cartas, porque as perguntas são naquelas cartas que eu ponho esporadicamente, como foi o caso do domingo passado. Nestas cartas, entre aspas, normais, né? Normais são todas, o objetivo é escolherem uma ou duas cartas que terão mensagens para serem trabalhadas, para serem, boa tarde Ana Paula, para serem vistas, para serem mudadas, algumas atitudes, comportamentos, o que for, ou alguns aspectos para terem atenção na semana seguinte. E todos os domingos a mesma coisa, a mensagem para a semana seguinte. Pronto, se quiserem fazer perguntas, não é essa a minha intenção. Se vocês acham que depois as cartas lhes vão dar uma resposta satisfatória, entre aspas, satisfatória, isso também é relativo, não é? Porque a gente quer sempre respostas positivas e as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. Portanto, era só para vos dizer isto. Eu coloco as cartas de manhã. Supostamente, as cartas não são para vocês fazerem perguntas, são só e unicamente para escolherem as cartas, não é? Uma ou duas cartas com mensagens que os anjos vão trazer depois à tarde para a semana que se segue. Até aqui tudo esclarecido. Vou só beber um bocadinho de chá, peço desculpa. Então, o que é que me traz aqui hoje sem ser a explicação das cartas? Podia dizer que não tenho nada para fazer, mas tenho muito para fazer. Mas hoje estive a ouvir um podcast de manhã. Eu gosto muito de ouvir podcasts, acho que toda a gente devia de ouvir podcasts inspiradores de espiritualidade, porque há pessoas muito válidas, há pessoas que nos ensinam tanto, e enquanto uma pessoa está a passar a ferro, a fazer a comida, a conduzir, se for ouvindo, aquilo vai ficando na cabeça e nós vamos conseguindo operar mudanças na nossa vida pelo que lemos, pelo que ouvimos as outras pessoas dizerem, e até pode ser que muita coisa não faça sentido, mas outras coisas se calhar fazem, e assim nós vamos aprendendo. E é exatamente por isso que eu venho aqui. Então, o podcast falava sobre aquilo que nós fazemos para nos aproximarmos de Deus.
e o que é que nós fazemos para chegar aos outros, para nos doarmos aos outros. Eu já faço isso todos os dias, mas achei que gostaria de fazer um bocadinho mais, que não é assim muita coisa, mas pronto, ela falou em algum texto que nós tivéssemos lido e que tivéssemos gostado para partilhar, fazer um vídeo a partilhar, e aqui estou eu a partilhar um texto que gostei muito, de um livro que já li há algum tempo e que de vez em quando vou buscá-lo para ler, que é do Mário Caetano, e que tem aqui um texto que se chama Mudança. E eu acho que raras são as pessoas que gostam de fazer mudanças na sua vida, principalmente quando são mudanças difíceis, mudanças que magoam, mudanças em que não conseguimos ver o que é que está, entre aspas, no futuro, ou o que é que aquela mudança nos irá trazer, mas que são mudanças às vezes necessárias. E às vezes mesmo que nós não queiramos fazer essas mudanças, o universo vem e pá, vai à força. E pronto, então vou ler o texto e depois falo um bocadinho sobre isto, e se vocês quiserem intervir. Lídia, o livro é este, Um Sentido Maior para a Vida, do Mário Caetano. Se vocês depois quiserem intervir, estejam à vossa vontade e falamos um bocadinho. Então, mudança. A mudança é perigosa. Esta mentira tem uma ponta de verdade, porque a mudança torna-se perigosa quando não percebemos como a devemos fazer. São muitas as pessoas que arriscam fazer a sua mudança, perdendo tempo com coisas que não interessam, perdendo energia e entusiasmo durante a sua mudança e, como consequência, perdendo muitas vezes o seu dinheiro. A maioria das pessoas comete 3 grandes erros durante a sua mudança e, por isso, esta torna-se perigosa. Um erro que as pessoas cometem quando passam por uma mudança é não saberem o que lhes falta. Sim, as pessoas não sabem verdadeiramente o que é que lhes falta. Grande verdade. A maioria das pessoas acredita que lhe falta tempo, saúde e dinheiro para fazer a sua mudança, mas na verdade falta-lhe deixar as desculpas de lado e tomar a decisão. Uau, que forte, até me arrepiei. Outro erro que cometemos é o facto de assumirmos inconscientemente o papel de vítima, tantas vezes. Quando isso acontece, reclamamos por tudo e por nada, criticamos tudo e todos e, no fundo, fazemo-lo porque temos medo e receamos abraçar a mudança que queremos viver. O último erro que as pessoas cometem é o facto de desconhecerem que existe sempre um preço a pagar por qualquer mudança. Se não estivermos conscientes de que existe sempre um preço a pagar por investirmos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro e o nosso amor, a nossa mudança tornar-se-á perigosa. Que preço estás disposto a pagar por fazeres a tua mudança? Bem, este texto é simplesmente maravilhoso, confesso que estou toda arrepiada e realmente é verdade, é assim, as mudanças são coisas muito difíceis de fazer, principalmente aquelas mudanças que são mudanças de relacionamentos, mudanças de emprego, aquelas mudanças que nós no fundo não desejamos fazer, mas que temos que fazer por um ou outro motivo, não é? Porque maioritariamente não estamos bem. E quando nós conseguimos fazer essa mudança, eu acho, tenho esta convicção que o universo ajuda e a vida ajuda-nos a que lá na frente coisas melhores venham para a nossa vida. Porque nós, por exemplo, quando estamos num emprego que não gostamos, o facto de termos que ir todos os dias para o mesmo local de trabalho, estar com as mesmas pessoas, conviver com um ambiente que às vezes é um ambiente que não é bom para nós, parecendo que não, o trabalho, o nosso local de trabalho é quase a nossa segunda casa, não é? Passamos lá muito tempo e se não somos felizes no nosso emprego, se aquele trabalho não nos traz mais-valia sem ser a parte financeira, não nos ajuda a crescermos como pessoas, mas lá está, dependemos disso para viver, é muito difícil. Qual é que é a sugestão que eu costumo dar? É a mesma que eu faço, contudo, o meu emprego é maravilhoso, eu amo o que faço, amo as pessoas com quem trabalho, aquelas que lá estão e que não me amam, como eu costumo dizer, estão lá para me ensinar alguma coisa, para serem também o meu espelho, porque eu não sou perfeita, ninguém é, e muitas das pessoas que têm atitudes que nós condenamos e julgamos, às vezes engolimos um bocadinho em seco e damos assim um passo atrás e pensamos assim, o que é que esta pessoa com esta atitude está a querer espelhar em mim?
E isto por acaso aconteceu-me esta semana uma situação assim em que eu deu-me aqui um clique na minha cabeça e perguntei a mim mesma, porque eu gosto muito de fazer perguntas a mim mesma e gosto muito do meu autoconhecimento, conheço-me bastante bem e quero me conhecer cada vez melhor para poder mudar em mim aquilo que não está bem para mim, não é para os outros, aquilo que não está bem para mim, que não faz com que eu seja uma pessoa cada vez mais feliz e a viver cada vez mais em verdade comigo e com os outros e em amor, porque isso para mim é o essencial, vivermos em verdade e em amor connosco para depois conseguirmos transmitir essa verdade e esse amor para os outros que passam pela nossa vida. Isto para vos dizer, eu gosto muito de olhar para mim e não com julgamento, mas como uma forma de aprendizagem. O que é que eu tenho aqui para aprender nesta situação? O que é que esta pessoa, e principalmente aquelas pessoas que são mesmo, que nos fazem mesmo passar da cabeça, como eu costumo dizer, são os nossos maiores mestres, os nossos melhores amigos cá na Terra. Porque nos vêm ensinar, não é? E nos vêm fazer crescer. Porque se não fosse isso, se fôssemos todos amiguinhos e bonzinhos e fofinhos, não estávamos cá a fazer nada. Não aprendíamos nada, porque nós aprendemos com o outro, nós não aprendemos sozinhos, não é? É o outro que nos traz a luz, que nos traz a nossa verdade. E isto para vos dizer que, pronto, esta semana tive uma situação que me fez olhar para mim e pensar, epá, caramba, isto está aqui qualquer coisa, esta situação está-me a querer espelhar alguma coisa minha, não é da pessoa. Porque se esta atitude da pessoa está-me a deixar tão mal e tão aqui em revolta comigo, vamos lá pensar o que é que isto me está a querer dizer. E realmente chamei essa situação à luz dentro de mim e consegui perceber o que é que eu tinha de mudar, e foi uma semana de mudanças nesse aspecto da minha personalidade, mas como é uma coisa muito enraizada, tem que se ir trabalhando, não é? Tem muito a ver com o julgamento, porque não somos santos, mais uma vez, e nós gostamos muito de ser humano, de julgar e criticar e de falar da vida do outro. Isso é uma coisa que nós devemos mudar, porque afasta-nos de quem nós somos, afasta-nos da nossa luz. E pronto, é uma pequena mudança que eu quero operar em mim e que tenho feito ao longo destes dias. Susana, pois é normal, eu recolho-me muitas vezes no meu mundo, muitas vezes estou sozinha, sentadinha ali no sofá, deitadinha, só em mim, só a pensar, e às vezes sem pensar em nada, só mesmo comigo mesma. Tenho muita necessidade de estar sozinha e recolhida também no meu cantinho, a falar comigo. E pronto, relativamente às mudanças, estava eu a dizer, mudanças a nível profissional, e apesar de eu gostar muito, adorar aquilo que faço e tudo aquilo que se relaciona com o meu emprego, apesar de não ter rigorosamente nada a ver com a minha missão de vida, ou se calhar até tem, porque vêm lá muitas pessoas falar comigo, e acabo sempre por dar uma palavra de amor, uma palavra de carinho e de alento. Eu tenho esta minha parte espiritual e esta minha parte das leituras e das mesas e de vir falar com vocês ou escrever-vos todos os dias, e eu tenho necessidade disso, tenho necessidade de me doar, de doar amor. Envio mensagens a todas as pessoas que me respondem, vocês não me deixam mentir, né? Não envio mensagens só por enviar, mas gosto muito de falar com vocês, gosto muito de vos ouvir, e pronto, eu a Carla Carvalho já lhe respondo, está bem? Não sei se fui eu que encontrei, se foram as terapias que me encontraram a mim, mas neste meu processo que já lá vem, obrigada Cristina, que já lá vem de, sei lá, de há 20 anos, 20 e tal, tenho gostado cada vez mais de fazer aquilo que faço, e o facto de nós estarmos bem connosco próprios, tudo à nossa volta flui, que é uma maravilha, tudo. Temos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que é normal, não é? Somos seres humanos, nunca nada está bem a 100%, e também se tivesse, por amor de Deus.
Obrigada, Elsa. E por isso é que eu digo que é sempre bom nós arranjarmos qualquer coisa para fazer. Se não gostamos do nosso emprego, isto falando da parte profissional, arranjarmos sempre qualquer coisa para fazer que nos motive, um hobby. Se a pessoa gosta de decoração, fazer coisas de decoração. Se a pessoa gosta de fazer terapias, fazer terapias, fazer vídeos, fazer, sei lá, milhentas coisas no mundo que se podem fazer. Temos é que saber o que é que gostamos, não é? O que é que chama a nossa alma, e se calhar isso aí até pode ser uma fuga para mais tarde conseguirmos fazer disso um trabalho, nunca se sabe. A Cristina, é assim, a Cristina estava-me a perguntar porque é que não se sente bem em estar sozinha, e nós já falámos esta semana às duas, e eu o que lhe posso dizer é que nem todas as pessoas gostam de estar sozinhas, nem todas as pessoas sabem estar sozinhas, e eu acho que isto tem muito a ver com o amor próprio, com o amor que nós sentimos por nós próprios. E eu amo verdadeiramente, de vez em quando, pronto, erro comigo própria, não é? Com coisas que faço, outras que deixo que façam, mas eu amo muito e adoro estar sozinha, adoro os meus momentos, preciso dos meus momentos, preciso estar comigo, preciso de olhar para mim, preciso trabalhar em mim, e logo aí é um motivo maravilhoso para eu gostar de estar sozinha. Agora, nem todas as pessoas gostam de estar sozinhas, e está tudo bem, desde que sejam felizes de outra forma, desde que se complementem de outra forma, não é? Porque nem todos somos iguais, graças a Deus, não é? Agora, relativamente, por exemplo, uma pessoa quando não está bem num relacionamento, e isto já é uma questão muito mais bichosa, é um trabalho, é assim, Lídia, é uma questão mais bichosa. Mas é assim, existem relacionamentos e relacionamentos, não é? Existem relacionamentos em que nós sabemos que às vezes está bem, outras vezes está mal, e isso é sempre assim, não é? Não há nenhum relacionamento super, hiper, mega perfeito, isso não existe. Mas quando uma pessoa está num relacionamento tóxico, e o relacionamento tóxico eu não falo só em pessoas que agridem fisicamente, mas pessoas que constantemente estão a pôr para baixo. Fazem tudo mais alguma coisa para a pessoa andar triste, seja ou não com intenção, de boas intenções está lá o outro sítio cheio. Não me venham cá com histórias, porque a mim não me convencem. Cada um é como cada qual, cada um tem o seu feitio, mas se uma pessoa está numa relação com outra que não se sente feliz, então o que é que raio a pessoa está ali a fazer? Contra mim falo, também já andei por aí. Mas pronto, temos que de vez em quando acordar, dar, como eu costumo dizer, temos que dar a cor à nossa vida, não é? E ter coragem para pensar, primeiro, que é maravilhoso uma pessoa também estar sozinha, e que isso, há narcisistas e há outros, pronto, existem vários. Esses narcisistas são do piorio, tadinhos, mas pronto, cada um é como cada qual, e mais uma vez eu acho que tanto os narcisistas, que é muito, muito difícil sair de uma relação narcisista, mas como os outros que não são, mas para lá caminham, vêm-nos mostrar mais uma vez que temos que ter amor próprio e sair dessas situações onde não nos sentimos amados, onde não nos sentimos respeitados, onde estamos ali porque temos medo de sair, ou porque não temos condições financeiras. Isso é terrível. Eu acho que é mesmo terrível uma pessoa manter-se numa relação porque não tem condições financeiras para sair. Mas ninguém merece estar num relacionamento, chegar a casa com uma pessoa e querer ter a sua paz de espírito e depois ter que levar com alguém, homem ou mulher, isso há de tudo, que nos faça a vida num inferno. Passa a palavra, que eu não gosto desta palavra, mas a verdade é essa. Portanto, é preciso ter uma força desgraçada para sair de um relacionamento assim, porque a maltinha tem a mania, eu depois vou ficar sozinha, e se ficar, está tudo certo. Pode não ficar sozinha para sempre, não é? Isso a gente não sabe, não temos bola de cristal, mas se não sair dessa relação, algo muito mal pode acontecer. Primeiro ponto, não é? Que infelizmente temos visto tantas coisas por aí.
E se não acontecer, a pessoa vai se definhar para aí abaixo e perde o amor próprio, perde o amor pela sua vida, não tem alegria de viver, e isso é tão triste, não é? Eu acho que 1000 vezes uma pessoa está sozinha do que perder a alegria de viver. Pronto, é difícil, é difícil a mudança, é difícil nós não sabermos como é que vamos fazer se ficarmos sozinhas, como é que vamos fazer se não aparecer mais ninguém. Às vezes é uma benção não aparecer ninguém, porque se nós não nos curarmos, se nós não estivermos bem connosco, tudo aquilo que vier, e acreditem nisto, tudo aquilo que vier é para nos ensinar. O que é que isto significa? Nós não aprendemos, não nos amamos, portanto as pessoas que vêm é tudo pessoas que nos vêm fazer menos bem para nos ensinarem o nosso amor próprio. Aquele que está cá dentro, porque senão, se não existe cá dentro, não vale a pena. Eu amo muito o fulano de tal. Amas muito? Não. Então se não te amas a ti, como é que podes amar o fulano de tal? Se tu não tens amor por ti e para ti, isto é um bocadinho, uma pessoa quando começa a pensar nisto, fica assim um bocadinho confusa, mas é verdade, nós não temos amor dentro de nós. Se temos o copo vazio, é impossível darmos a outra pessoa. Márcia, pois não, nós não temos que agradar a ninguém a não ser a nós próprios. Relacionamentos, tenho dito relativamente a mudanças, acho que sim, que é uma mudança muito difícil, se não a mais difícil que as pessoas podem ter que fazer, mas é uma escolha. Nós estamos sempre a escolher, ou escolhemos ficar no comodismo e numa relação que já conhecemos e que nos faz infelizes, ou então resolvemos dar um salto de fé e seja o que Deus quiser. E o universo está sempre do nosso lado. Se nós entregarmos com fé, o universo, a vida está sempre do nosso lado, porque nós temos a mania do controlo. Eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero a minha maneira. E a vida lá em cima, e Deus e o universo, aquilo que vocês acreditarem, diz assim: mas tu aqui não mandas nada, minha querida. Tu aqui fazes aquilo que nós queremos que tu faças e ponto final. Portanto, se nós, a vida quer abrir a porta e nós queremos fechar, ou ao contrário, não funciona, não vale a pena. Não vale a pena a gente estar a querer controlar uma coisa que não está nas nossas mãos controlar. Não é? Se Deus sabe que aquele caminho não é bom para nós, e a gente tunga com a cabeça na parede, mas eu quero aquele, mas eu quero aquele, mas eu quero aquele, e Deus tem um caminho gigante, enorme, maravilhoso, cheio de coisas boas para nós, não é? E as cabecinhas de teimosas, tunga, queremos é ir por ali. Não pode ser, não é? O melhor é, ok, eu entrego aquilo que for melhor para mim, é aquilo que vem, não é aquilo que eu quero, não é? Pois, mas são sempre os coitadinhos, não é? Normalmente, quando as pessoas dão o grito de Ipiranga e decidem sair, são sempre os coitadinhos, mas pronto, bem, isto cada um é como cada qual e cada um é aquilo que é e está tudo certo, não é? Quem nunca se pôs no papel de vítima, não é? Por uma situação ou por outra. Bem, sobre relacionamentos é isto que eu tenho a dizer. Por mais difícil que seja, não vale a pena a gente estar no papel da vítima, porque não somos vítimas nenhumas no espaço sideral. Estamos aqui para tomar decisões, para fazer escolhas. Somos pessoas adultas e responsáveis, não somos crianças que temos que estar, isto aconteceu, aconteceu, paciência, e agora o que é que vamos fazer com isso, não é? Isso é aquela pergunta que nós temos que fazer: o que é que nós vamos fazer com esta situação agora que me foi posta na mesa, não é? E não estar a perguntar, e porquê? Porque eu sou boazinha, porque eu sou... Não há cá nada disso. Cada um tem aquilo que tem que ter e temos que trabalhar aquilo que nos aparece para o nosso bem supremo e siga. Relativamente a relações com familiares, é um tema que eu adoro, porque muita gente pensa que nós somos obrigados a lidar com todas e quaisquer atitudes dos nossos familiares, sejam eles diretos ou não. Portanto, eu sou completamente contra essa ideia, porque se uma pessoa não nos trata devidamente, só porque sim, então é para arrebar assim para o lado, porque nós não estamos cá para estar em sofrimento porque uma outra pessoa da nossa família acha que ele é que sabe, ele é que pode, ele é que manda
e não. Portanto, aí também é uma mudança muito difícil quando é a família direta, muito, muito, muito difícil de fazer. É uma decisão muito complicada, mas que tem que ser feita para o bem daqui da nossa cuca, da nossa sanidade mental, porque há muitas pessoas que dão cabo ou querem dar cabo da nossa sanidade mental e nós só temos um caminho. Ou melhor, temos dois, ou escolhemos continuar a ficar maluquinhos, não é? Malucos não saudáveis, porque malucos saudáveis é bom, ou então decidimos fazer a mudança e afastar essa pessoa ou criar limites para que essa pessoa saiba que a partir daqui não podes passar, porque esse é o meu limite. Podem-me fazer todas as perguntas em privado que quiserem, só mandarem mensagem que eu respondo a tudo, o que saiba. Lídia. Pronto, isto para vos dizer que não somos obrigados a ter na nossa vida amigos que não são amigos, familiares que têm a mania que querem, podem e mandam na vossa vida e que podem vos dizer tudo e mais um par de botas e chamar tudo e mais um par de botas e opinarem tudo e mais um par de botas e quererem viver a vossa vida e quererem que vocês vivam a vida deles. Não existe. Sejam pais, sejam mães, sejam avós, seja aquilo que for, ok? Nós fazemos aquilo que nós devemos fazer e enquanto as pessoas nos tratam bem. Quando as pessoas passam aquele limite, isso aí, se nós escolhemos ficar ali naquelas relações tóxicas, já é uma escolha nossa e depois não podemos vir a fazer de coitadinhos, ela tratou-me assim, ela fez-me assado. Tu deixaste, não é? Somos nós que deixamos, somos nós que ensinamos os outros a forma que eles nos tratam, é tão simples quanto isso. A partir do momento em que nós dizemos não, então a pessoa sabe que dali já não passa. Pronto. E assim, relativamente a mudanças, existem muitas mudanças, inclusive mudanças na nossa maneira de ser, nas nossas crenças, naquilo em que nós acreditamos, não é? Eu, por exemplo, sempre fui nascida. Nasci e fui criada na fé católica, e à missa, dei catequese, fui casada pela igreja e tinha primeiras comunhões e batismos e tudo e mais um par de botas, e o meu filho também é batizado e andou numa escola católica e está tudo certo. E também fez a iniciação de primeiro nível de Reiki, e portanto isto aqui, como eu costumo dizer, na minha casa há Nossas Senhoras de Fátima, há Arcanjos Migueles, ainda não há Iemanjás porque ainda não comprei, mas haverá certamente. Todas as entidades que a mim me façam bem, pronto, tive agora um sinal, que a mim me façam bem são todas bem-vindas. Tanto as do amor como as da justiça, não é? Porque a gente chega a uma fase da nossa vida que só as do amor não chegam, tem que vir as da justiça também. E em certa altura da minha vida, há pouco tempo, precisei muito das entidades da justiça e não só as do amor, e veio tudo. Portanto, desde que nos faça sentido, já está na altura de quebrarmos as nossas crenças que só as pessoas que vão à missa aos domingos é que são as pessoas santas e só a Igreja Católica é que está certa. Eu neste momento não sou católica, não sou nada. Não é, Simba? É verdade. Acredito em muita coisa, acredito em Deus, se tiver que ir à missa vou. No outro dia fui à igreja porque me apeteceu e está tudo certo. Mas não venho para aqui dizer eu tenho uma religião, eu não tenho religião absolutamente nenhuma. A minha religião é do amor e da verdade, é de querer trabalhar em mim, amar-me muito, amar os outros e trabalhar em mim para ser cada vez uma pessoa melhor. Essa é a minha religião. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Pois, meu Simba está a dizer que eu tenho razão. Portanto, cá em casa, mais uma vez, está tudo certo. Eu gosto muito. Houve uma altura da minha vida em que eu gostava muito, muito, muito só de anjos e continuo a gostar, meus amados. E agora gosto de outras coisas também, adicionais à parte angélica, que me ajudam, me têm ajudado muito, me têm feito muito bem, muito crescimento. E essa é uma mudança que também nós temos que olhar para nós. É a maior mudança a fazer estar entre nós, não é? E nós temos que olhar para nós, se nos apetecer, se estivermos bem, está tudo certo. Se não acreditarmos em nada, está tudo certo. Desde que as pessoas sejam felizes, está tudo certo. Agora, se não são felizes
E se querem dar um passo, têm que olhar para aqui, para dentro, e pensar assim: epá, isto aqui não está a correr bem, a minha vida não está a fluir, não tenho pessoas boas na minha vida, tudo me corre mal. É uma coisa que eu detesto que me digam. Quando mandam mensagens: Rita, tudo na minha vida me corre mal. E isso não é verdade. Há sempre qualquer coisa que corre bem. Nem que seja a pessoa acordar de manhã cheia de saúde. Já correu bem, já está tudo certo, já está ganho. Não é? Eu, quando acordo, sempre que me lembro, ponho os pés no chão. Ai, grato universo, graças a Deus, acordei com saúde. Mais um dia, bora lá. E nas minhas meditações, que faço de manhã, por volta das 4 da manhã, mais coisa, menos coisa, agradeço sempre por ter acordado com saúde. E o resto é lucro. E é o que eu costumo dizer: desde que eu e o meu filho tenhamos saúde e estejamos protegidos, o que vier é lucro. Tudo bênçãos, tudo bênçãos. E não é só... E eu agradeço também pelos desafios, porque nós temos que agradecer. Nós temos a mania de querer tudo perfeito, de querer tudo bem. Isso não existe, minha gente. Nós é que fazemos com que as coisas que são possíveis de estar bem, estejam bem. Não é? Não estou bem naquela relação, ai. Porta da rua, serventia da casa. Não estou bem naquele emprego, ai. O que é que eu posso fazer? Não é? Nós primeiro temos que olhar para nós e perguntar: o que é que eu posso fazer para sair desta situação, para estar numa situação melhor? Se a resposta é: não posso fazer nada porque não está nas minhas mãos, mudar uma relação, mudar uma pessoa, isso então não está mesmo nas nossas mãos, ou mudar alguma coisa naquela situação para que nós fiquemos melhores, então temos que sair da situação. É porque a resolução não está em ficar e tentar mudar alguma coisa ali, mas sair e mudar alguma coisa em nós, não é? Pelo menos é a minha perspectiva. E pronto, meus amores, não sei se querem dizer alguma coisa, opinar alguma coisa sobre este tema da mudança. Eu vim aqui também só um bocadinho, porque tenho que continuar aqui a minha saga das mesas radiónicas. Dizer-vos que até ao fim do mês continuo com a promoção da mesa radiónica, com a oferta, com o preço mais baixo e com a oferta da placa radiónica da saúde, da prosperidade, dos relacionamentos, e falta-me sempre uma da limpeza e proteção. E pronto, dizer-vos o quê? O que é que... Há muita gente que me pergunta por onde é que hão de começar, e eu faço sempre a mesma pergunta. Vocês tiram um tempo para vocês, para fazerem uma meditação, para agradecerem. Agradecer é tudo, agradecer é super necessário. Uma pessoa sentar-se, se a pessoa tem 2 horas para estar a ver uma série na televisão, que é maravilhoso, eu também adoro ver séries, também tem 10 minutos para se sentar, para se ligar ao seu guia, ao seu anjo da guarda e agradecer. E se uma pessoa for a agradecer tudo, não sai de casa. Está o dia todo a agradecer, porque nós temos tantas coisas para agradecer, não é? E agradecer, lá está, aos desafios da nossa vida, porque muitas vezes, se não fossem os desafios da nossa vida, nós não seríamos as pessoas que somos hoje. Já pensaram nisso? Nós não estaríamos, se calhar se não tivéssemos acabado aquela relação, não estaríamos agora com uma pessoa espetacular, maravilhosa, que nos trata como princesas e príncipes e etc. Se calhar se não tivéssemos tido a coragem de dar um salto de fé e sair daquele emprego, não estávamos hoje em dia num emprego muito melhor, onde nos sentimos mais motivados, onde somos reconhecidos e por aí afora. A minha história, acho que vocês já todos sabem, ou pelo menos aqueles que já estão cá há mais tempo na minha página, que já tem também uma catrefada de anos, nem sei quantos, para uns 13 ou 12 ou 14, uma coisa assim. A minha história também foi uma história de desafios. Eu era uma menina católica, não é? Também, casada pela igreja e que só acreditava em Deus e nos anjos e a Nossa Senhora de Fátima, e continuo a acreditar, atenção. Só que agora também acredito noutras coisas, não é? Acredito na Quanina, acredito no Metatron, acredito, sei lá, nos pretos velhos, acredito em muita coisa que não acreditava, pronto, e cada vez que Deus quiser ir acreditar em mais coisas que me surjam
na minha vida para me acrescentar. E foi-me posto um desafio gigante que me fez estar aqui hoje a falar convosco. Foi o desafio de não conseguir ser mãe, que era o sonho da minha vida, não é? Era e é. O meu filhote é o meu sonho, é o meu tudo, é a meu coisa mais boa da minha vida. Sempre e para sempre. E então a vida achou que eu estava a desperdiçar muita coisa, não é? Que os meus dons e os meus propósitos, e andava ali a encarnar a perna à rã. E lá está, nessa altura doía-me tudo, estava-me sempre a queixar, nunca estava bem, nunca nada estava bem, uma insatisfeita com a vida e com tudo e mais um par de botas. E se não fosse aquilo, se calhar continuava. Pronto, e então, o que é que sucedeu? Sucedeu que eu tive 6 anos da minha vida a tentar engravidar, perdi 2 bebés, isto resumindo e baralhando, fiz tratamentos de infertilidade, não engravidei em nenhum deles, todas as minhas gravidezes foram gravidezes naturais. Escusado será dizer que só quem passa é que sabe, só quem passou pelo processo é que sabe aquilo que é, e eu andava simplesmente na rua da amargura, porque para mim a vida não fazia sentido, só fazia sentido se eu tivesse um filho. Até que um dia fui fazer uma sessão de Reiki e a criatura maravilhosa virou-se para mim no maior dos desplantes e disse assim: então e se tu nunca fores mãe, a tua vida acaba? E eu levei assim um balde de água fria que eu até fiquei a bater mal, não é? E pensei assim, então mas a malta vem para aqui para se sentir bem e vem-me agora este a perguntar se a minha vida acaba se eu não for mãe, mas que raio de pergunta tão estúpida é essa? E perguntou-me se eu estava preparada para ser mãe. E eu, na minha ignorância, eu não estou preparada para ser mãe, então tudo que eu tenho feito, pois não estava. Espiritualmente, para aquilo que eu recebi, não estava minimamente preparada para ser mãe. E depois eu percebi isso, não é? Isso foi a minha primeira experiência na espiritualidade. Depois não gostei, claro, obviamente, daquela sessão de Reiki. Saí pior do que para lá entrei, mas eu, como sou teimosa, como bom touro que sou, voltei lá e comecei a ler, coisa que eu não fazia, e comecei a pesquisar tudo e mais alguma coisa. E passados uns anos já tenho para aqui uma catrefada de cursos de Reiki, de anjos e sei lá, e desenvolvimento pessoal e tanta coisa, que tudo junto dá esta pessoa que eu amo, que sou hoje em dia. Entretanto, consegui engravidar do meu Gabriel, cujo nome, como é óbvio, é do Arcanjo Gabriel, o anjo da Anunciação, nome propositado para aquele maravilhoso ser, mais teimoso que eu, adolescente, maravilhoso, lindo, com o coração também do mundo, que eu, se não tivesse passado por este desafio, ponto 1, não lhe dava de certeza o valor que dou à maternidade, a ser mãe. O meu filho é tudo, tudo, tudo na minha vida. Faço tudo por ele, é a minha prioridade número 1, e sempre há de ser. E todas as mudanças que eu também tenho feito são para que ele veja em mim um modelo, veja em mim um exemplo daquilo que também poderá ser bom para ele se ele quiser seguir. E não estou a dizer os cursos e tudo e mais alguma coisa, estou a falar no meu caminho como pessoa, no meu desenvolvimento pessoal. Portanto, não sou perfeita, estou longe disso e nunca irei atingir a perfeição, mas quero que o meu filho olhe para mim e que veja uma pessoa lutadora, que vai atrás do que quer, e que principalmente que vive em verdade e em amor. Isso para mim são os valores que eu lhe quero passar e que lhe passo sempre, e pronto, e é para isso também que cá estou. Isto para vos dizer que se não fosse este desafio gigante na minha vida, que muito me fez sofrer e penar, eu não estava aqui, não era a pessoa que sou hoje. Portanto, sou muito, muito, muito grata à vida por ter demorado 6 anos a tentar engravidar, por ter perdido os meus 2 filhos, que estão lá, o Lucas e a Bianca, estão lá com o avô e com a família, e sou-lhes grata a eles também por terem querido viver esta experiência comigo, não é?
que eu acredito que... Estou toda arrepiada. Que eu acredito que um dia as nossas almas escolheram vivenciar esta experiência para que eu pudesse evoluir espiritualmente e como pessoa, e por isso sou muito grata aos meus filhos que estão lá em cima, num sítio maravilhoso. Quando o dia chegar lá acima, vou abraçá-los tanto. E ao meu paizinho também. Bem, isto, já me estou a desviar do assunto, isto para vos dizer que nós, quando conseguimos olhar para as coisas menos boas que nos aconteceram com estes olhos de paz, de dever cumprido, de ainda bem que isto não aconteceu, porque senão para já não tinha o meu Gabriel, não é? Tinha um dos outros, mas se calhar não tinha evoluído como evoluí, não é se calhar, é mesmo, porque nem pensar. Aliás, eu comecei a procurar as terapias exatamente para conseguir engravidar. E sabem como é que eu descobri que estava grávida? Ia fazer uma sessão de Reiki a uma colega minha e assim do nada, e já andava nas terapias e nestas coisas, e assim do nada lembrei-me, vou fazer um teste de gravidez antes de montar a Marquesa, não vai estar para aqui grávida, mas assim do nada, parvoíce. Só que não era parvoíce, já estava grávida, já estava à espera do meu Gabriel. E ao contrário de todas não, foram só duas, das minhas outras duas gravidezes, foi uma gravidez super tranquila, super amorosa, sem percalços, tirando o percalço no dia em que ele nasceu, que pronto, deu-lhe assim, não lhe deu coisinha nenhuma, mas ele não queria nascer, estava lá bem no quentinho, não é? Mas graças a Deus correu tudo espetacularmente bem. Já tenho cá um rapazão com 15 anos, maior do que eu, maravilhoso, amoroso. E isto tudo para vos dizer que temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós e não andar sempre, não é? A bater com a cabeça nas paredes, que era o que eu andava a fazer, e tunga, e tunga, e tunga, e chorava e sofria, e eu sou uma vítima do espaço sideral e que assim caçado e cacoto. Mal sabia eu que Deus tinha este caminho para mim tão maravilhoso. E é por isso é que eu confio e entrego e agradeço e não ando já com nada a bater a cabeça nas paredes. Entrego e o que tiver que ser para mim, seja aquilo que for, de que forma for, vai vir. E entretanto vou fazer o meu trabalho, não é? Vou-me doando, vou amando, vou ajudando aqueles que precisam, porque há outros umbigos sem serem o nosso. Não é? Há outros amigos, há outras pessoas que precisam, há pessoas que precisam muito conversar, e nós, não falo para mim, porque eu graças a Deus arranjo sempre tempo para dar uma palavra a quem precisa. Pode não ser logo, não é? Porque também não estou 24 horas por dia acordada e também tenho o meu emprego e tenho outras coisas na vida, mas gosto sempre de dar atenção a quem precisa, porque às vezes basta 2 ou 3 palavrinhas para fazer a diferença no dia de uma pessoa, não é? E se há coisa melhor do que isso, eu não sei. Se faz sentido ser grata a tudo menos bom que acontece. Então não há de fazer sentido, Susana? Claro que sim. Se aconteceu foi por um motivo. Exato, então já me está a dar a resposta. Se sentiu que todos os sentimentos de raiva e revolta a abandonaram, já lhe está a responder. Não é para ser grata? Eu acho que sim. Portanto, nós só temos é que pensar onde é que está a bênção por trás do desafio. Nem sempre a encontramos logo depois, não é? Isto tudo para vos dizer o quê? Eu ia dizer mais alguma coisa que tinha a ver com o Reiki. E ia-vos dizer que antes de ter o Gabriel fui a fazer a minha primeira leitura, como é que se chama? Agora estou a me perder o nome. Leitura da aura. E a senhora maravilhosa que se chama, onde estiver, Elizabeth, já não está entre nós, disse-me, olhou para mim sem conhecer de lado nenhum e disse que eu escusava de andar aí a bater com a cabeça nas paredes a querer engravidar à força, porque o meu filho só iria vir para mim quando eu estivesse preparada espiritualmente, que eu já estava a dar os primeiros passos, mas que ainda faltava algum tempo. Portanto, que se eu quisesse continuar a gastar dinheiro em tratamentos, que estivesse à vontade, mas que o meu filho não iria vir. Estou toda arrepiada.
com tratamentos nenhuns. E estava à minha espera lá em cima sentadinho, devia estar tipo assim, nunca mais despacha aquela que eu quero descer, e estava lá à espera sossegadinho. Não estou a ver o meu Gabriel à espera sossegadinho, sinceramente, mas pronto. E à espera que também estivesse pronta para receber, não é? Que estivesse já com outra perspectiva da vida, com outros conhecimentos para o orientar quando ele estivesse cá na Terra, porque ele precisou de orientação espiritual, até para aí, se calhar uns 3 anos, 4, em que ele via coisas que não entendia e sentia coisas que não entendia, e tem episódios engraçados que, se eu não estivesse no caminho onde estou, se calhar havia de pensar que alguma coisa de mal estava estava a passar com o rapazinho, mas afinal não, só apanhou umas coisinhas da mãe aqui, outras coisinhas do avô ali, outras coisinhas da bisavó ali, e tudo junto, pronto, veio o Gabriel igual a si próprio. E pronto, meus amores, é isto. Já partilhei convosco a minha história para quem não sabia. Mais uma vez agradeço tanto por tudo aquilo que se passou na minha vida, porque eu gosto muito de ser quem sou, gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar convosco, gosto muito de ajudar quem me procura, não necessariamente sempre para fazer mesas radiónicas ou leituras. Às vezes as pessoas procuram só para eu dar uma opinião, ou para, não é que eu seja a sabichona cá do sítio ou alguma coisa do género, mas às vezes posso ter uma perspectiva diferente, e a pessoa, quando não está envolvida emocionalmente com a situação, consegue ter outra perspectiva das coisas e talvez ajudar melhor quem precisa. Posto isto, vou trabalhar, não é? Porque tem que ser, porque vocês assim me pedem, e eu quero chegar a todos e a todas com a maior brevidade possível. Nem sempre é possível, porque como vos digo, a minha vida é assim um bocado à corrida. Eu acordo às 3 da manhã, agora tenho acordado às 4, porque normalmente faço exercício físico às 3 da manhã, porque não tenho paciência para fazer quando chego a casa, e eu, desde o ano passado, que ando a cuidar, ou tentar cuidar muito bem da minha alimentação e de fazer exercício físico, porque o nosso corpo físico é o nosso templo, e não temos que estar só bem da cabeça, temos que estar bem do corpinho todo, que é para não ficarmos com doenças e chonés. Portanto, temos que tratar de nós como um todo, e acho que a palavra-chave aqui é colocar, já são duas, colocar prioridades. Eu tenho que ser muito organizada nos meus dias para conseguir funcionar, porque senão não funciono. Portanto, eu tenho sempre mais ou menos a mesma forma de funcionar durante o dia. Acordo, bebo o meu cafezinho, vou fazer o meu exercício físico, vou tomar banho, faço as minhas meditações, despacho-me para ir trabalhar, e aí vou eu. Saio de casa por volta das 5h20, sendo que entro às 7 e que eu demoro 20 minutos a chegar ao meu trabalho. Mas há coisas que eu não dispenso, como chegar 1 hora antes para ter as minhas coisinhas feitas e preparadas, para estar de conversa com o meu melhor amigo, que chega à fábrica à mesma hora que eu, e temos sempre ali 15 minutinhos de conversa espiritual, de conversa tudo e mais alguma coisa, o meu anjo da guarda aqui na Terra. O trabalho é sempre a abrir, sempre a fazer coisinhas, e chego a casa e organizo sempre as coisas para o dia a seguir, e tem que ser assim. Tenho tempo para tudo aquilo que eu quero. Tenho tempo para ver um bocadinho de uma série se me apetecer, tenho tempo para ler, mas tenho que ter tudo organizado. Hoje, por exemplo, acordei às 5 da manhã, 5h20, 5h10 mais ou menos, para começar a trabalhar, para ter tempo de fazer as minhas coisas, para vir aqui um bocadinho conversar, e daqui a bocadinho, que horas são? Quase 5, ainda vou ler um bocadinho se me apetecer, ver uma sériezinha, lanchar que ainda não lanchei, deitar cedo, e no outro dia, que é domingo, a mesma coisa. Se me apetecer ir à praia, vou um bocadinho, levanto-me cedo, como sempre faço,
E pronto, é assim, está bem que há pessoas que têm vidas diferentes, que não têm efetivamente tempo para nada porque a vida está toda preenchida. Mas também existem prioridades que às vezes nós escolhemos, não é? Nós às vezes escolhemos, por exemplo, uma coisa que eu já não faço, que é ocupar o nosso tempo com pessoas que não nos acrescentam, com pessoas com quem nós nem nos apetecemos estar, mas estamos porque parece bem, ou porque, se eu não for ela fica chateada. Eu deixei de fazer isso na minha vida, prefiro agarrar nesse tempo e ler um livro, ou passear a pé, ou o que for. Portanto, isso também é uma lição importante que eu aprendi. Só temos na nossa vida aquelas pessoas que nos acrescentam, porque se nós queremos dar atenção às pessoas que nos acrescentam, às pessoas que realmente são nossos amigos com A maiúsculo, são muito poucos. Eu tenho muito poucos amigos com A maiúsculo, graças a Deus, porque não tenho tempo para ter mais amigos com A maiúsculo. É muita dedicação. E para isso tenho que afastar um bocadinho, não quer dizer que deixe de mudar com as pessoas, mas não há tempo para estar em jantares, em almoços, em saídas, até porque eu não sou pessoa de muitas saídas. E lá está mais uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida, onde é que estão as nossas prioridades, não é? E nós temos que ser sempre a nossa prioridade, número 1, sempre. A minha é o meu filho, e acredito que todas as mães, as prioridades sejam os filhos, mas para além do meu filho eu também sou uma pessoa e também sou uma prioridade, peço desculpa, na minha vida. Já estou com tosse há quase 3 semanas, mas há de passar. Portanto, meus queridos, minhas queridas, não se esqueçam de amanhã as cartas. Para quem não ouviu desde o início, as cartas normalmente escolhem uma ou duas que são mensagens para a semana que vem a seguir, que vai entrar, está bem? Se precisarem de alguma coisa, mandem uma mensagenzinha, um mail, aquilo que vos apetecer. Eu sempre que tenho a oportunidade, ou seja, não é logo, mas sempre que existe a oportunidade, respondo-vos a todas, mas não a todos, porque de vez em quando aparecem uns cromos da bola a pensar que a página é para outros efeitos que não aqueles que eu quero que eles sejam, e como é óbvio são logo bloqueados. Chamada de atenção também, não sei se ultimamente têm recebido pedidos de amizade daquelas pessoas estranhas, ritas, mentorias que andam para aí com a minha fotografia e a oferecer-vos sei lá o quê. Tenham cuidado. Eu, pelo menos uma vez por semana, vou ao Facebook ver se me aparece alguém com o meu nome e a minha fotografia e automaticamente denuncio o bloqueio. Não sei porque o Facebook não deve gostar muito de mim e responde-me a dizer que não quebra os padrões ou não viola os padrões do não sei quê. Portanto está tudo certo, não é? Apesar de eu dizer que as pessoas estão a fazer passar por mim, está tudo certo e pronto, olha. As pessoas estão avisadas, já escrevi, já fiz vídeos, tudo e mais um par de botas. Portanto, não respondam, denunciem, bloqueiem, não sou eu sou esta aqui. Carla, então denuncie e bloqueie, se faz favor. Eu sou esta aqui e eu sei que pessoas já me bloquearam, de certeza sem querer, porque pensavam que eu era outra daquelas que para aí aparecem, mas é assim, as pessoas têm que ver pelo número de seguidores, não é? Pelo número de seguidores da minha página, veem logo que os outros têm para aí 1 ou 2 ou 3, e a minha página tem 28 mil seguidores, penso eu, 28 mil e qualquer coisa. Portanto, não há que enganar. E acho que eles também não conseguem ter os meus vídeos ou os meus diretos, de certeza que não conseguem ter na página deles. Portanto, essas pessoas, o universo irá encarregar-se também de lhes dar aquilo que lhes é devido, e a mim também, como é óbvio. Portanto, eu não mando mensagens a ninguém assim só porque sim e a oferecer isto e aquilo e mais um par de botas, e muito menos para fazer isto ou aquilo a alguém. Abomino esse tipo de abordagens. Portanto, não peço amizade a ninguém, porque eu só tenho esta página. Tenho uma página pessoal, não é? Mas que é a minha pessoal, não tem a ver com as terapias. E página de terapias só tem esta página. Rita, Mentorias da Alma, só tem esta página. Portanto, jamais em tempo algum
Exato, Carla. Já mais em tempo algum, ou espero eu, não sei que esta página desapareça, espero bem que não, que dure muitos anos ainda. Quando for assim, perguntem-me, não é? Se tiverem alguma dúvida, mas não há que ter dúvidas, porque eu não tenho mais nenhuma página, nem vou criar mais nenhuma página. E aliás, quando as pessoas mandam mensagem, o discurso não tem rigorosamente nada a ver com o meu. Nada de nada. Quem me segue há muito tempo, ou há pouco tempo, e sabe a minha maneira de comunicar, vê que é impossível aquela conversa ser da minha parte. Portanto, meus amores, um grande beijinho. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana, se precisarem de alguma coisa já sabem. E pronto, e é isto, espero que tenham gostado deste bocadinho de conversa, ou no caso de monólogo, não é? Vocês mandaram poucas mensagens, estavam-me só a ouvir, mas pronto, espero que gostem de me ouvir. E é isso, um beijinho grande, fiquem bem.